Olá, meu nome é Vitor Rosa de Oliveira, sou graduando do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária e voluntário no Laboratório de Análise de Águas e Efluentes na Universidade Federal de Pelotas. Hoje eu vou falar um pouco sobre efluentes, um tema muito importante para a nossa sociedade ultimamente, que vem causando diversos danos. Bom, primeiro que a gente vai começar falando um pouco é sobre o que é o efluente. Bom, como definição básica, a gente sabe que o efluente é qualquer resíduo líquido que seja gerado por atividades humanas ou até mesmo industriais e que é descartado então no meio ambiente, seja em corpos hídricos ou até mesmo em outros locais. É muito importante que a gente entenda que o efluente realmente é um problema para a nossa sociedade. Então é necessário que a gente tenha um gerenciamento adequado para efluentes, né, para que nós possamos proteger a saúde humana e, obviamente, também o meio ambiente, porque a gente sabe que os efluentes trazem muitos danos, tanto à saúde humana quanto ao meio ambiente. Para tratar dos efluentes, a gente não pode deixar, então, de deixar bem claro que existem três tipos importantes de efluentes que eu vou tratar aqui, que são os efluentes domésticos, efluentes industriais e agora os efluentes agrícolas. Os domésticos são os mais comuns, obviamente. Os industriais, ultimamente eles vêm tendo um grande problema também, porque eles são gerados, né, por indústrias, mas eu vou explicar agora um pouquinho. E também temos os efluentes agrícolas, também que ultimamente com o crescimento de cada vez maior das produções agrícolas, vem se tornando então um problema para o meio ambiente e para toda a sociedade. Bom, então eu vou começar a falar um pouco sobre os efluentes domésticos. Como mostra ali a foto, logicamente a gente não pode deixar, né? Essa foto demonstra, não pode ser o que a gente tenha, né? Que obviamente a gente pode observar na imagem, que são esses canos saindo, né? No caso, seriam os efluentes sendo jogados em um corpo hídrico. Obviamente que a gente não pode normalizar isso, mas infelizmente isso é comum, né? Não tem tratamento de efluentes para todos, né? Então, uh, essa imagem ela não condiz com a realidade, mas não condiz com o que deveria ser feito, né? Bom, então falando um pouco sobre os efluentes domésticos, eles são originados, obviamente, em residências, pode ser em escritórios também e até mesmo em comércios, são considerados efluentes domésticos. É muito importante que a gente entenda que ele contém uma alta carga de matéria orgânica, por quê? Porque eles vêm de águas de pias, de banheiros também, e até mesmo de áreas de serviço. Então, é comum que esse efluente contenha uma alta carga de matéria orgânica. Bom, e um problema, né, um impacto ao meio ambiente, que isso é muito importante que se entenda, é que os efluentes domésticos, eles geram um grande impacto, como a própria foto já demonstra, né, que seria a contaminação dos corpos hídricos, né. Isso é um grande problema, porque se esses efluentes forem jogados realmente nos corpos hídricos, a gente vai ter uma contaminação, a gente vai prejudicar esse corpo hídrico e, obviamente, não vai ser nem um pouco agradável para as populações de peixes que ficam nesse rio. Então, é muito importante que a gente entenda que se o efluente ele for lançado de forma errada, vai ter uma contaminação em corpos hídricos. Então, isso já demonstra o quão problemático é o efluente doméstico se ele não for gerenciado da maneira correta. Vamos falar um pouco agora sobre os efluentes industriais. Esses também são um grande problema. Aqui eu quis trazer uma imagem de uma indústria lá atrás. Obviamente que hoje a legislação ela obriga que as indústrias elas tenham sua própria estação de tratamento de efluentes. Tá? Mas isso a gente vai, a questão de tratamento, isso vai ser explicado em um próximo vídeo. Mas é importante entender, por exemplo, nessa foto aqui nós temos uma indústria, pode ser uma indústria qualquer, né? Todas as indústrias são obrigadas pela legislação de conter uma estação de tratamento de efluentes. E aqui na imagem a gente pode ver, lá atrás da indústria, e aqui é uma parte da estação deles. Porque a gente sabe que qualquer resíduo gerado por uma indústria é necessário que se haja um tratamento. Bom, então os efluentes industriais eles são resultantes, então, de processos produtivos da indústria, seja lá qual seja o papel da indústria. Elas podem conter químicos e metais pesados, que isso já demonstra um grande problema, ou seja, se esses efluentes forem lançados em locais incorretos, pode trazer um grande problema, né, independente de onde ele seja lançado. Tem também
uma contaminação de compostos tóxicos nocivos para organismos aquáticos, ou seja, se esses metais pesados forem lançados realmente num corpo hídrico, por exemplo, nós também teremos um grande problema, né? E, e é necessário, então, que se tenha uma medida mitigadora, né, para caso isso aconteça. Mas os efluentes industriais, normalmente, eles são tratados com tratamentos físico-químicos, né, por conta desses tipos de produtos que são lançados junto com efluentes. Então, é necessário, então, que se tenha uma medida mitigadora para que não se tenha essa contaminação, porque a gente sabe que os efluentes industriais vêm cada vez crescendo mais, e a legislação também acompanha, né, esse tipo de situação. Mas se não for cumprida a legislação, a gente sabe, infelizmente, que teremos grandes problemas ambientais. E por último, a gente tem os efluentes agrícolas, né, que não tão menos importante, mas a gente pode perceber, né, por essa imagem, é muito interessante a gente olhar essa imagem por conta de um corpo hídrico que cruza no meio de uma plantação, né? E isso já demonstra, só analisando a imagem, a gente já pode ter uma noção do quão problema, né, pode ser os efluentes agrícolas. Porque a gente sabe, então, que esses efluentes eles provêm de atividades rurais, né, como, por exemplo, a irrigação e até mesmo o manejo de animais, que muitas pessoas não entendem que manejo de animais também são geradores de efluentes agrícolas. Então, esses efluentes, né, eles podem conter uma alta carga orgânica, por conta dos animais, e até mesmo os pesticidas que são feitos, né, durante toda a plantação, né, que são lançados no meio da plantação, e obviamente isso pode conter uma contaminação se houver, né, um corpo hídrico próximo. Então a gente vai acabar gerando uma grande quantidade de efluentes e um grande problema, né? E se isso acontecer, caso aconteça, como por exemplo nessa foto, a gente vai ter um grande problema no corpo hídrico, que é no caso a eutrofização dos corpos hídricos, né? Que vai acabar, obviamente, prejudicando a vida aquática que reside, né, nesse corpo hídrico. Então é muito importante que a gente entenda que os efluentes agrícolas também são um grande problema se não forem gerenciados da maneira correta, né? Então, é muito importante que se tenha essa noção de que os efluentes agrícolas também são um grande problema. E, bom, para concluir, né, é muito importante que a gente entenda que para esses tipos de problemas não aconteçam de efluentes, é muito importante que a gente tenha, né, uma gestão eficiente dos efluentes, né? Porque se nós adotarmos práticas adequadas, sejam elas de tratamento ou até mesmo de qualquer outra ação, né, já vai ser um grande benefício, porque a gente sabe que o tratamento de efluentes é uma situação cara, mas isso no próximo vídeo vai ser explicado por uma colega sobre essa situação. Então é necessário para que se tenha essa gestão de efluentes uma fiscalização constante, né? A gente sabe que se tiver um bom monitoramento, né, dessa situação, a gente pode reduzir esse tipo de problema, né? Sejam eles tanto do efluente doméstico, quanto do agrícola, quanto do industrial, né? Se tiver uma fiscalização dos órgãos competentes, né, a gente já vai conseguir reduzir em muito já esse risco. E, obviamente, um dos mais importantes que eu até nem citei no slide, mas, obviamente, a gente tem que é a educação ambiental. É muito importante que se tenha a educação ambiental, sejam elas nas casas, né, com as pessoas, ou até mesmo nas indústrias, né, que se tenha essa educação ambiental, que se oriente do impacto que o efluente traz se ele for mal gerido, né? Então, é muito importante que a educação ambiental ande sempre, né, do lado de tudo que se trata, seja de meio ambiente, quanto até mesmo da gestão do efluente, né, que é a nossa situação. Agradeço a atenção de todos e muito obrigado.